Segundo ano, a aula de hoje vai ser a continuação sobre o conceito de Levi, tá? Só que hoje a gente vai sair da visão platônica e aristotélica e vamos para uma visão um pouco mais moderna, assim poderia dizer, sobre o conceito de Levi, que foi apresentada ao longo da história da filosofia, um pouco mais, quase 2000 anos depois, tá? A visão de Hegel, tá? Uma das questões por trás do conceito de devir visto por Hegel é aquilo que chamamos do fato de assumir uma posição muito diferente de Platão e Aristóteles, tá? Hegel ele retomou a discussão do devir e do ser, tal como havia sido feito pelos filósofos antigos, ou seja, os primeiros gregos que trabalharam essa questão, propondo a realidade como um pressuposto do devir. Tá? Dessa forma, Hegel considera a realidade como algo transitório, não partindo por aquilo que chamamos de um grau menor acerca do que chamamos de do que é permanente, mas visto como a realidade passa com um ponto de vista de uma totalidade que integra tanto a unidade do aquilo que chamamos de infinito como finito. E o subjetivo e o objetivo é o ser e o devir. Quando Hegel faz isso, ele apresenta um outro ponto no seu pensamento, que é aquilo que chamamos do conceito de absoluto. Ou seja, ele apresenta a análise do ponto de vista sobre a ideia de algo que está para além, ou seja, além da nossa realidade. Ou seja, ele retorna a um conceito metafísico por trás dessa questão. Quando podemos falar de absoluto, a primeira coisa que vem em nossas mentes é o conceito de Deus. Não é? Só que Hegel ele não trabalha com o conceito da palavra Deus, mas sim, né, ao longo da história da filosofia, vimos esse conceito sendo trabalhado somente no período platístico e escolástico, sendo trabalhado com o conceito de Deus, somente o conceito de transcendente. Mas Hegel coloca como um conceito como algo que é absoluto, ou seja, aquilo que passa a realidade daquilo que é finito e infinito, tá? Ou seja, a realidade sendo chamada como algo absoluto é entendida como algo que está para além de uma vida infinita, tá? Ou seja, o absoluto se identifica como o próprio devir, ou seja, é a própria coisa acontecendo, é o processo ao qual é a continuidade. Hegel ele trabalha esse conceito de absoluto como espírito, tá? Ou seja, um espírito que vai além do tempo. Ele não está no início, ele não está nem no início e nem no fim. Ele está em todo o tempo. Ou seja, assim o absoluto é algo que é identificado não como uma essência, mas permanece naquilo que chamamos diante da mudança. Ou seja, ele está sempre ao tempo. Ele nunca vai mudar. Mas ele não pode ser considerado como essência nesse caso, tá? Assim, aquilo que chamamos de identidade se constrói por meio da mudança, tá? E através daquilo que chamamos da dialética, ou seja, da construção ao longo da história. Outro pensador que contrapôs o conceito de Hegel foi Nietzsche. Nietzsche ele se colocou como crítico do pensamento hegeliano, propondo uma solução para o impasse do ser e devir. Porque Hegel
Diferentemente de tanto de Platão como Aristóteles, Hegel teve aquilo que chamamos de uma dificuldade na sistematização do seu pensamento. Ou seja, ele colocou como algo transcendental a solução de todos os problemas. Quando a gente faz isso, eu já falei muitas vezes em nossas aulas que quando você coloca algo como uma solução, e essa solução muitas vezes é Deus, ou aquilo que chamamos como absoluto, no caso de Hegel não quis falar Deus, aí colocou absoluto para não ficar aquela frase Deus como um conceito. Quando ele fez isso, ele de certa forma, ele se apoiou numa muleta, ou seja, num apoio a um pensamento a qual, não, de certa forma, não pode ser tão discutido. Mesmo naquele período, ainda Deus ainda era algo que ainda tinha credibilidade. Né? Não que temos nos dias atuais, vemos a mesma coisa, mas naquela época sim, tinha algo ainda de profundo na imagem de Deus. Quanto Nietzsche ele critica o pensamento hegeliano sobre a questão do absoluto, na questão principalmente da sua sistematização, ele faz a seguinte questão. O ser humano sempre buscou o sentimento de segurança. Ou seja, o ser humano sempre procurou aquilo que chamamos um sentimento de estar seguro, estar apoiado, ou seja, estar sobre uma superfície a qual é inabalável. Ou seja, coisas que são basilares, ou seja, são bases para a vida e noção do conhecimento daquilo que é o homem, tá? Ou seja, e vive com o terror do devir. Ou seja, o ser humano sempre tem medo da mudança. Ou seja, o ser humano sempre temeu a mudança, sempre temeu o novo. Ou seja, o resultado dessa busca é aquilo que chamamos de, para Nietzsche, de vontade de verdade. Ou seja, a vontade que existe em uma ordem estável no mundo, ou seja, baseada em princípios metafísicos da moral cristã. Ou seja, Nietzsche colocou novamente uma crítica ao pensamento humano de que tudo que sustenta a humanidade, ou seja, que dá segurança à humanidade, ela se baseia em algo que, como podemos dizer, que está para além do metafísico, ou seja, além da nossa realidade, e que seja uma moral cristã. Em certas formas, Nietzsche critica a ideia de que o ser humano sempre tenta procurar uma fuga para os problemas do mundo na questão de Deus, ou seja, na moral cristã, ou seja, na cristandade. Quando Nietzsche faz essa crítica, ele não critica a religião em si, ele critica o comportamento humano de tentar encontrar soluções baseadas apenas numa única resposta: Deus. Ou seja, ele critica extremamente o conceito hegeliano, a qual a busca por absoluto como a questão da resposta do devir é a única solução aceitável. Tá? Ou seja, Nietzsche, ele assim propõe aquilo que chamamos de uma antimetafísica, ou seja, saímos do conceito de algo que está para além da nossa realidade e voltamos para a nossa realidade, ou seja, para nós submetermos aquilo que chamamos de uma hierarquia tradicionais, ou seja, o ser e o devir, eles são a identidade e a diferença, ou seja, é aquilo que torna a coisa como ela é e aquilo que faz a coisa ser diferente daquilo que ela é. Novamente, ele retorna aos primeiros filósofos, principalmente a Parmênides, ao qual ele fala que o ser é e o ser não é. Assim, o devir ele é o permanente e o transitório. E a essência, ou o ser, ele é a aparência a tudo aquilo que se equivale. Ou seja, é tudo aquilo que as coisas são. Tá? Pessoal, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês
deem uma leitura do capítulo para uma melhor fundamentação da matéria. Espero que vocês tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Obrigado.